Oi, oi, pintores e pintoras do meu canal. Vocês já viram uma locomotiva feita de sonhos? Então me acompanhe até o final para ver como é que ficou o resultado. Então, essa pintura eu não ia filmar, mas de última hora eu decidi. Comecei fazendo a base do céu, perto das nuvens e das flores de baixo, com um 293. Usei o 196 no médio e em cima eu usei o 198. Depois eu vou mostrar para vocês como que fica como faz essa estrela. Então, o que que eu fiz? Fui passando, resolvi escurecer o céu, peguei a 77, ficou muito manchado, não ficou bom. Então, eu passei o 190, o 88 para suavizar. Peguei o Color Swatch foi eu que fiz, e separei duas cores para fazer as nuvens, que seria o 144, o 262 e o 76. Então, eu usei a ponta chanfrada, peguei o 262, fui fazendo toda a base, a parte de baixo das nuvens, com a ponta chanfrada, que é mais rápido, a tinta fica mais molhada e seca, e depois vim com a 144, passando na parte superior da nuvem, e até embaixo para a gente diluir e esfumaçar essa tinta, para ficar um degradê bacana. Só que eu senti falta de uma profundidade, então eu peguei o 76 e fui fazendo toda a parte de baixo da nuvem, dando essa escurecida e dando essa profundidade na nuvem. Peguei o 262 e fui passando por cima para tirar a divisa. Fiz o mesmo processo em todas as nuvens, 76 embaixo, 262 e 144. Nessa parte eu errei, eu troquei as cores, coloquei o 144 em vez de 262, depois eu corrigi. Para os trilhos eu usei a 31 e depois eu usei a 101 para fazer a sombra dos trilhos do trem. Com a CG5 eu fiz todo o trilho e a CG6 escurecendo, fazendo a sombra na parte de baixo. Eu gosto muito de usar cores vivas, né? Para fazer a folhagem, eu utilizei o 234. Fiquei na dúvida se colocaria tudo igual, mas eu resolvi deixar tudo igual para ficar mais harmônico. E com 233 eu fui fazendo uma sombra, mas eu achei que ficou muito clarinho, muito perceptível. Então eu peguei o 59 da Wenshu, eu uso as canetas da Wenshu, que é a óleo. Então dá para fazer bem um degradê, a tinta não seca. E depois eu fui para as folhagens, que eu usei as folhas da flor. Eu usei o 147, porque eu queria um tom mais roxo e ali é um rosa mais claro, então não ia ofuscar. E com o 282 eu fui fazendo a parte da sombra de todas as pétalas. Com o 44 eu fiz o centro, o miolo das flores, e com o 23 e o 21 fazendo o sombreado. Para fazer essa estrela rosa dos ventos, eu usei duas cores, o 44 e o 31. Eu fui usando o 31 na parte de baixo para dar escurecida na estrela, e o 44 onde estaria mais luz. Fiz isso em todas as estrelas. Depois eu peguei o 41 e o 23 para fazer esse aspecto mais de profundidade, mas eu não gostei e não fiz nas outras estrelas. Ali eu achei que seria balões, mas depois que eu percebi que era fumaça do trem, então eu mudei as cores, eu ia fazer tipo balão. Eu usei o CG2 para dar a base da nuvem, e depois eu usei o CG3 para fazer a sombra. E aí, pessoal, que cores que vocês usam? Quais são os marcadores? Que eu nunca tinha feito um efeito de fumaça, que vocês vão conferir no final. Depois eu vim repassando o CG2 em cima de novo do CG3 para poder unificar essas duas tintas. Para fazer a lua, eu usei o CG1, porque ele tem um cinza um pouco azulado. Usei a ponta chanfrada, que ela é mais rápida, não deixa a tinta secar, então fica livre de manchas.
Depois eu peguei a caneta Blender e fui fazendo tipo umas crateras na lua. E com a BG1 eu fui fazendo na parte onde seria sombra, para dar uma profundidade nessa cratera. Para o trem eu não sabia se eu ia fazer efeito dourado, mas resolvi não fugir muito do padrão. Comecei com a estrela usando o 63, fazendo efeito dourado, depois o 33 e o 41. Eu uso a própria caneta 163 para poder diluir a tinta e uniformizar. Tem gente que usa a caneta Blender, mas a 163 é bem clarinho, dá super certo. Fiz na outra estrelinha que não deu para fazer aquele efeito, porque ela estava meio tortinha, eu risquei, mas não ficou legal não, então fiz o efeito dourado. Reforcei com a BG1 de novo as crateras, que tinha secado e tinha ficado um pouco apagado. Usei a caneta Blender para poder clarear onde tinha manchado meu desenho, porque a coelhinha ela vai ter cores claras, e às vezes não ia tampar. Para o trem, eu resolvi fazer ele de... Aí eu fui pesquisar toda a parte de ferro primeiro. Usei o BG3. E toda a parte de ferro do trem. E depois, em sequência, eu vim com a BG5, fazendo toda a parte de sombra do desenho. Dando aquele efeito de profundidade. Fui fazendo esses detalhes aí para poder dar uma iluminação. Depois eu vim com a BG7. E depois eu vim com a BG3 de novo, uniformizando as divisas. Passei BG5 na lateral e depois vim passando de novo o BG3 para uniformizar a tinta. O BG5 e o BG7 no interior. Eu venho sempre passando depois. Aí para pintar o trem, resolvi pintar de azul. Comecei com 183, que eu gosto muito dessa cor. E vim depois com 273, fazendo a parte de sombra. Como é cilindro, você tem que fazer os risquinhos sempre no formato do desenho, senão fica torto, né? A proporção fica errada. E depois vim com 274, fazendo a sombra e aprofundando. Depois vim de novo com 183 e passei tudo em cima, unindo essas cores. É importante fazer isso para vocês tirar a divisa dos seus degradês. 274, depois 273 e por último 183, uniformizando as cores. Fui fazer o mesmo efeito nesse cantinho, mas não ficou bom. Depois eu fui e apaguei, né? Eu usei toda a cor para poder unir, porque não ficou legal, ficou muito pequenininho, não deu para ver o detalhe. Com 274 eu pintei, fiz a parte mais escura e 273 o topo da casinha. Fiz a sombra e fui fazendo todo o processo com as mesmas cores. 274, 273 e 183. Para pintar as rodinhas, eu usei o CG5 e o CG6 nas partes escuras. Depois vim com o CG7 fazendo uma sombra. Para a lanterna do trem, eu usei o 163, o 38, o 34 e o 32 para fazer essa lanterna. E depois eu fui para a flor, que eu usei o 46. Para as pétalas, usei o 135. E com o 17 eu fui puxando uns risquinhos para fazer a sombra na pétala, que é a parte de baixo da flor. Usei o 17 e depois para fazer aquela profundidade com o 18. Eu achei que ficou muito clarinho, então eu resolvi escurecer um pouco com 55, fazendo a sombra e com 48. Depois eu não gostei e preferi escurecer tudo com 55, achei que ficou melhor. Com 36 eu sempre pinto o rostinho da raposinha. Porque eu costumo pintar os personagens sempre com as mesmas cores padrões. Eu utilizo a caneta 5, que é um tom de vermelho mais fechado. E vou passando em todo o corpinho com a caneta, sempre no movimento do vai e vem. Nunca tira a caneta do papel. Aí com 2 eu vim fazendo a parte de sombra, a parte interna das orelhinhas, debaixo do cabelinho, fazendo a sombra na lateral da cabeça,
debaixo dos bracinhos. Onde tem sombra, eu fui fazendo a sombra e a iluminação. E com 31 eu fiz a sombrinha, aí com 2 eu fiz mais uma profundidade na orelha, e com 31 eu fiz a sombrinha no rosto dele. Para o sapinho, eu sempre uso uma cor padrão, eu sempre uso 46 para pintar ele, e eu uso 47 para fazer a sombra, sempre. Às vezes uso um 59, dependendo como fica. Nessa pintura eu usei só o 46 e o 47. E aí, gente, de onde vocês falam? De onde vocês me acompanham? Quantos livros de colorir vocês têm? Já gastaram muito com kit de canetas, marcadores? Porque tá sendo um gasto enorme. O hobbyzinho caro, né, gente? Mas é muito bom para a cabeça, para a mente, para o espírito. Né? A gente trabalha a nossa parte lúdica. Foi muito bom para me sair do celular. É muito terapêutico as pinturas. E com a boquinha eu pintei com o pincel 4. Para coelhinha, aí eu peguei o marcador 32 e fui fazendo umas luzes. Para nossa coelhinha, que eu ainda não pus nome em ninguém, o livro acabou, eu não botei nome em ninguém, gente. Eu usei o 293 para fazer a orelhinha. Eu sempre venho com lápis risco para fazer a parte interna, que eu sempre gostei de fazer. E com a 131 fui pintando todo o corpinho da nossa coelhinha. E, gente, sempre funciona. Se tiver manchado no lugar, vem com a caneta Blender que não mostra, que tira um pouco da tinta. E com a 133 eu vim fazendo toda a sombra no desenho. Nas orelhas, nas mãozinhas, no corpinho. Aonde eu achei que tinha sombra, eu fui escurecendo com o 133. Para o lacinho, eu usei o 74. E com o 71 eu fui fazendo toda a parte de sombra. Para fazer o efeito bolha, eu utilizo as canetas 77, 38, 144, e depois eu venho com a Blender, juntando todas as cores. Depois eu fui finalizando com a caneta acrílica azul, passei por toda a linha preta das nuvens. Tentei fazer um efeito de fumaça com a caneta acrílica branca, nunca tinha feito, foi a primeira vez, e eu acho que ficou bom pela primeira vez, mas não ficou parecendo muito uma fumaça, né? E com a caneta acrílica amarela, eu fui cobrindo todo o contorno que eu tinha feito nas estrelas, porque eu acho que eu não gostei muito desse efeito. Não ficou dos piores, mas tá tudo bem. Fiz ali também no farol. E depois eu fui fazendo estrelinhas amarelas, mas como o céu é rosa, ficou um pouco apagadinho, não dá muito para ver. Então eu fui fazendo estrelinhas, pontinhos, aleatório. E depois eu vim com acrílica azul, fazendo um pinguinho azul em cada estrela para ver se dá para ver. E mesmo assim ficou bem pequeno. Fiz umas estrelinhas no lacinho, para não sair do tema. Fiz umas iluminações com a caneta em gel branca da Sakura Jelly Roll, muito boa. E depois eu vim reforçando algumas sombras. Com lápis de cor, eu vim fazendo as bochechinhas rosadinhas. E depois eu quis fazer uma iluminação do farol do trem. Eu usei o lápis de cor amarelo. Fiz em volta da estrela, mas não deu para ver por causa da cor. E é isso, gente. Esse é o resultado de hoje. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. E vamos construir esse mundo de cores. Vou fazer uma comunidade para a gente compartilhar desenhos. E eu gostaria muito de você que comenta aqui o que você achou desse trem do sonho.